Então vamos neste momento, serenando nossos pensamentos, nos deixando envolver pelas energias desta casa, que foi preparada desde as primeiras horas do dia para nos receber, e sintamos a presença meiga de Jesus nos envolvendo e nos abraçando, um abraço fraternal, cheio de amor, de paz, de saúde. E assim agradecemos ao Mestre Jesus pelo seu Evangelho que nos conduz ao Pai Maior. Agradecemos também as equipes da casa responsáveis por este Evangelho e pelos trabalhos na noite de hoje. Ser conosco, Jesus e amigos espirituais. Vamos envolvendo a nossa irmã Gislene, que trará os ensinamentos na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações. Bom, nós vamos no tratamento, então, ao nosso estudo em Fonte Viva. Hoje nós vamos falar da lição 30, intitulada Educa. Bom, vamos entender primeiro o que significa esse verbo educar, né? Qual que é o significado? Bom, é um verbo transitivo direto, né? Vamos lembrar lá de quando a gente estava sentadinha na carteira, que a tia Amélia ia mais e explicava. E o significado. O primeiro significado é dar a alguém ou a todos os cuidados necessários para o pleno desenvolvimento de sua personalidade. E um segundo significado é transmitir saber a, dar ensino a, instruir. E Emmanuel, ele utiliza esse verbo no modo imperativo, né? O que é esse modo imperativo, né? Essa flexão verbal? Ela está associada a uma ordem. Quando você quer dar uma ordem, você usa o tempo verbal no imperativo. Ou fazer um pedido. Só que um pedido, a gente coloca um por favor, né? Ou antes ou depois. Mas Emmanuel não. Pá, educa. Vamos lá. Sem passar a mão na cabeça. Vamos lá. Bom, se é um verbo transitivo direto, quem educa, educa alguém. E aqui Emmanuel não fala, mas quem será que a gente deve educar? Né? Quem será que a gente pode educar? Se não a nós mesmos. Né? Aqui no máximo a gente educa a criança, né? Quando petitiquinho, que não tem ainda todo o conhecimento, a gente consegue educar, mas depois de uma certa idade, esquece. É a gente que tem que se educar mesmo, né? A segunda definição é a questão do educar no sentido de instruir. E a gente vai ver que o cristianismo, o espiritismo principalmente, ele nos coloca isso como fundamental. A gente tem que se instruir, a gente tem que conhecer, né? Não dá para ficar só no mesmo lugar sempre. E essa instrução, esse conhecimento, não é só mera informação, não. A gente tem que assimilar os conhecimentos para que eles favoreçam o combate às nossas imperfeições. Né? Por que Emmanuel falou educa e não estuda? Porque estudar, a gente vai lá, lê, faz uma prova, mas o educa é que é o desenvolvimento da nossa personalidade. Então não é só para ler o livrinho, é para ler e colocar em prática. Por isso que é educa. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, o Espírito de Verdade nos traz: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Né? No
cristianismo encontram-se todas as verdades. Óbvio que o amor é sempre em primeiro lugar, mas o instruídos vem em segundo lugar. Em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que é essa verdade? Né? Jesus é o caminho, sim. Ele veio nos mostrar o caminho para ser melhor. Mas e essa verdade? Essa verdade nada mais é do que os próprios ensinamentos. E por que é verdade? Porque ele é imutável. Né? No máximo, a gente tem uma evolução da doutrina, mas nunca uma desconstrução. Jesus, ele veio e disse: eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento. Eu vim dar cumprimento. Então ele não veio destruir nada do que já tinha. Então, como isso é uma construção, é uma verdade, porque nunca vai sair fora. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que é o mesmo que dizer: conheça Jesus, conheça os seus ensinamentos, os seus exemplos e pratica-os e você será livre. Livre? Livre do quê? Eu já sou livre. Posso ir para onde eu quiser, não estou numa cadeia. Se a gente lembrar que Jesus, todos os ensinamentos de Jesus, ele fala para o nosso espírito imortal. Não é para a gente aqui agora encarnado só, restrito. Ele fala para o nosso espírito imortal. E o nosso espírito é livre? Se eu falar assim, cansei desse planeta, regeneração muita tranqueira, não quero mais saber disso aqui não. Vou para um planeta já aqui celeste, não quero saber disso. Vou lá para Júpiter. Posso? Não posso. Sou livre? Não sou livre. Não sou livre. Aqui, nas amarras do materialismo, do orgulho, do egoísmo. A gente está preso né? Então a gente não é livre. Só que quando a gente conhece Jesus, que a gente segue os seus ensinamentos, a gente se liberta. Porque a gente consegue galgar planos maiores. Ninguém vai ao Pai, então, se não trilhar os caminhos de Jesus. Se não se desprender dessas vibrações inferiores. E quando Emmanuel ordena, educa, o que ele está querendo dizer? Se instrua de modo a desenvolver a sua personalidade, desenvolver o seu espírito, de modo que você se transforme em uma pessoa melhor. E aí sim passa a ser livre. Né? Esse é o título da mensagem. Bom, a inspiração de Emmanuel. Onde que ele foi buscar a inspiração? Foi lá em Paulo, na primeira carta aos Coríntios, onde ele diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Como assim o Espírito de Deus habita em mim? Através da centelha divina. Quando o nosso espírito foi criado, lá nos primórdios, simples e ignorantes no sentido que a gente não conhecia as coisas, de conhecimento das coisas, nós tínhamos a centelha divina no nosso coração, então a gente sabia o que era o amor. E nós tínhamos as leis divinas na nossa consciência. Então não é que foi criado simples e ignorantes e largados lá, a gente tinha a base. Mas o que a gente foi fazendo? Escolhas equivocadas, né? A gente não escolheu certo, porque se não tivesse escolhido certo, a gente não estava mais aqui.
ensinamentos do Mestre. Né? E aí, o que foi acontecendo? Essa centelha divina, ela foi ficando lá escondidinha no nosso coração, ficou, a gente foi botando um monte de tranqueira em cima, e ela foi ficando lá, apagadinha. Nós somos o resultado, hoje aqui nessa encarnação, nós somos o resultado de todas as encarnações que a gente teve até agora. Né? A Gislene que nos fala aqui, não é só aquele bebê que nasceu lá 56 anos atrás, na China, lá em São Joaquim da Barra, lá no interior de São Paulo, e foi crescendo, né? Foi adquirindo experiências, escolhas, e chegou até aqui. Não só essa existência, todas que eu já tive, todas as bagagens, é o resultado de hoje. Quer ver um exemplo? Gêmeos, univitelinos, criados na família com os pais no mesmo tempo, literalmente, né? São iguais? Não são. Já visto a Ruth e Raquel, em Mulheres de Areia? Duas pessoas completamente diferentes, né? Tudo bem que é uma, né, que é uma novela, mas a gente pode perfeitamente encontrar esse tipo de situação. Então, não é a encarnação. Tudo. Então, todas essas vivências que a gente foi tendo e fomos abafando lá a centelha divina. Mas ela está lá. Então, a grande proposta de Jesus, né, quando ele veio ao mundo, foi exatamente nos mostrar como é que a gente faz para trazer à tona essa centelha divina. Né? O caminho para a gente conhecer o templo de Deus que habita em nós. Por isso que ele nos trouxe esse projeto educativo, né? Porque os ensinamentos de Jesus é um processo educativo, que a gente vai construindo, né, esse ensinamento dentro de nós. E para isso, para que a gente consiga fazer desse processo educativo algo de bom para a gente precisa dar um mergulho em nós. Sócrates, já filósofo grego, lá 400 anos antes de Cristo, ele já dizia uma frase que não é dele, né? Que estava lá no pórtico da entrada do templo do deus Apolo, na cidade de Delfos. Estava lá escrito: conheça-te a ti mesmo. Que essa é a parte que a gente mais conhece, né? Mas essa frase continua. Conheça-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Então, lá 400 anos antes de Cristo vir, Sócrates já dizia: vós sois deuses, tem Deus aqui dentro de você. Né? E nos dando também a dimensão infinita que nós somos. A gente adora, né, ir lá para o espaço e colocar sonda lá em Marte, na Lua, né, base aqui, base ali, telescópio, né, maravilhoso, que consegue ver galáxias há bilhões de anos, né, tudo, né, queremos ver o que está lá fora, né, queremos ver o universo, mas o universo está aqui dentro. Então é aqui dentro que a gente precisa colocar umas sondas microscópicas aqui, para ir lá achar a centelha divina. Né? A gente precisa se autoconhecer, então, né? E de que forma que a gente faz isso? Primeiro, identificando as nossas sombras. Quais são as nossas sombras? Olhando de frente, porque só assim ela perde força. Sabe aquele evento da pesagem quando tem o UFC, lá, que os caras que vão lutar, vai na pesagem e depois um fica encarando o outro, assim? Por que eles fazem isso? Para intimidar o outro.
E quando a gente faz isso com as nossas sombras, a gente intimida. Não pode justificar. Ah, mas eu sou assim, porque é fulano, porque é meu marido, porque é meu filho, porque é meu esposo, porque é meu vizinho. Não. A gente é porque a gente é. Sem justificativa. Identifica, olha de frente. Identifiquei, olhei de frente, o que eu faço? O propósito de colocar luz na sombra. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais palpável o negócio aqui, né? Eu identifico que eu sou maledicente. Adoro falar mal dos outros. Adoro. Identifiquei. O que eu vou fazer? Todos nós temos defeitos? Temos, senão a gente não estava aqui. Mas temos qualidades. Então, ao invés da gente procurar o defeito, que às vezes cristão fala, vamos procurar as qualidades. Porque a gente sempre tem. Sempre tem. Então, em vez de defeito, vamos ver. Não, mas peraí, tudo bem. Se a pessoa é isso, aquilo, mas vamos ver que qualidade que ela tem. Vamos analisar. Descobri que sou intolerante. Sou intolerante. E aí? Vamos lá. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Jesus é nosso irmão, nos ama igualmente a todos. Por que eu não vou tolerar? Qual a razão? Aí a gente descobre que não tem razão, né? E com isso a gente vai trabalhando. Mas não é assim também, né? Se fosse assim facinho, eu já estava falando, né? Não, é ali, aos poucos, um pouquinho por dia. E aí, cada vez que eu trabalho dentro da proposta de amor de Jesus, eu desperto o amor que está em mim. Né? Eu desperto o divino, a luz que tem dentro de mim. E aos poucos, essa luz vai resplandecendo. Bom, vamos ver agora o que Emmanuel nos fala. Ele começa a mensagem assim: na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas da estatuária. Emmanuel fazendo justamente alusão à nossa centelha divina lá escondidinha, lá dentro da terra, lá dentro da semente, dentro do bloco de pedra. Né? E ele continua: entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Então, para a gente fazer brilhar a nossa luz, para a gente colocar a nossa centelha divina para brilhar, é preciso esforço. A sementinha para virar tronco, o agricultor teve que ir lá, plantar, regar, dar nutrição, podar, até ela se tornar um tronco. Então requer um esforço. Não é só a palavrinha aqui, não. Tem que se esforçar. Né? A água, para a gente ter água na nossa casa, é um monte de represa, aquedutos para a rede espalhada por toda a cidade. E que ela tem que percorrer. Existe um esforço, né? E a estátua? Olha o trabalho do escultor até formar aquela obra-prima. Tem duas frases de Michelangelo, né? Aquele que esculpiu a Pietà, e várias outras, né? Mas a que eu amo mais é a Pietà, que mostra isso com muita clareza. Ele diz assim: como eu faço uma escultura? Ora, eu simplesmente retiro do bloco de mármore tudo que não é necessário.
Ele diz também: em cada bloco de mármore vejo uma estátua. Vejo-a tão claramente como se estivesse na minha frente, moldada e perfeita na pose e no efeito. Tenho apenas desbastadas paredes brutas que aprisionam a adorável aparição, para revelá-la aos outros olhos, como os meus já veem. Parece até Jesus com a gente, né? Ah lá, Assembleia Divina, eu estou vendo, está lá dentro. Agora vamos tirar o excesso para que a luz resplandeça. Né? É o divino, ele já está em nós. O que a gente precisa fazer é retirar o que não é divino. Emmanuel continua: também o Espírito traz consigo o gênio da divindade. O gênio da divindade se entende a divina, a fagulha de luz, né, que a gente precisa deixar vir à tona. Continuando Emmanuel: Deus está em nós quanto estamos em Deus. Olha essa frase, gente. Vamos lá nos Atos dos Apóstolos, Paulo, 17 e 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Também somos descendência dele. Nós estamos mergulhados em Deus. Difícil, né? Vamos lá, então. Evolução em 2 mundos. Acorda aí, Paulinho. Evolução em 2 mundos. André Luiz faz parte daquela coleção A Vida no Mundo Espiritual, que começa lá com o Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, o 10º livro, se não me engano, Evolução em 2 mundos, capítulo 1, Fluido Cósmico. André Luiz nos diz: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, né? Quer dizer, aspiração longa, profunda, ou força nervosa do todo sábio, né? De Deus. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Então, o fluido cósmico universal é o que envolve o universo inteiro. Todos os planetas, constelações, todos os mundos e nós, seres vivos. E é o plasma divino. Então, olha só. A gente tem Deus dentro e fora da gente. Não vai ter escapatória, gente. Nós vamos evoluir, um dia vai dar certo. A gente tem muito essa coisa de achar que Deus, né, que é um ser que está sentado num trono lá em algum lugar, no céu, né? Mas Deus está em nós, a gente está mergulhado nele. Por isso que ele é onipresente, que ele é onisciente, que ele sabe de tudo, porque ele está dentro e está fora de nada, ele não consegue esconder nada dele, nada indica de nada. O que a gente pode fazer? A gente pode retardar um pouco a nossa evolução. Porque aí a gente teima, né? Pega as amarrinhas que a gente tem, vai lá e dá mais nozinho, assim, e fica. Interesse pessoal, orgulho, egoísmo, e não quer largar. Aí a gente retarda um pouco esse processo evolutivo. Mas um dia a gente vai chegar. Emmanuel continua: mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Processos educativos da vida, o que é isso, gente? As nossas experiências, o nosso cotidiano, né? Os problemas, as doenças, as pedras que a gente tropeça, enquanto a gente está aqui encarnado. E é isso que vai nos dar essa forma que Deus utiliza de oportunidade
gente burilar o nosso espírito, tirar os excessos para que a nossa luz resplandeça. E um detalhe, não adianta você falar assim, já sei, então. Eu vou pegar o Evangelho sobre o Espiritismo, vou lá para dentro, não, tem calor, vou lá para dentro de uma caverna e vou estudar e vou melhorar e vou ser um espírito de luz. Consegue? Não consegue, gente, porque nós precisamos da convivência com as pessoas. Se a gente não convive, a gente não tem compaixão, a gente não tem compreensão, a gente não tem paciência, a gente não tem benevolência, a gente não perdoa, a gente tem fraternidade. Como a gente pratica tudo isso sozinho? A gente tem que estar aqui tudo misturado mesmo, esbarrando um no outro. Porque a gente vai esbarrando, vai burilando, né? Os espinhos vai lixando até que fica redondinho, o negócio vai melhor, né? Então, nós somos instrutores dos outros e os outros são instrutores nossos. Somente o coração enobrecido, o grande entendimento, somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamentos. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Então, se a gente quiser produzir algo de bom, a gente precisa trabalhar o nosso coração, trabalhar o nosso pensamento. O nosso pensamento é força. Né? Quando vem uma sementinha lá, meio torta, a gente já tem que morrer. Porque se vem, aí você fica alimentando aquela semente vai ganhando força, né? Aquele pensamento negativo vai ganhando força e vai ganhando forma. Porque pensamento é energia, tem forma. Se a gente não trabalha o nosso coração, o que acontece? Jesus, pois a boca fala do que está cheio do coração. Como você consegue transmitir uma boa palavra, né? Se o seu coração está cheio de ódio, de mágoa, de sentimento, né? Então, a gente tem que cultivar tudo isso. As pessoas muito falam assim, eu preciso criar o hábito de fazer o bem. A gente não precisa criar o hábito de fazer o bem. O que a gente precisa é deixar o nosso amor falar. Porque o bem já está dentro de nós. Só que nós criamos o hábito de fazer aquilo que a gente não deve fazer. Então, é esse hábito que a gente tem que eliminar. Porque o bem já está aqui dentro. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes do nosso acrisolamento, do nosso aperfeiçoamento. Né? Quando a gente teima muito, né, em se manter longe de Deus, se manter fora do caminho, quem entra em ação? A lei de ação e reação. E nos traz o quê? A dor. Para ver se dá um chacoalhão. A criatura divina, vamos? E aí, tentar nos colocar de novo no caminho reto. A possibilidade do trabalho, a gente sempre a gente tem a possibilidade do trabalho, de fazer algo de bom para alguém, né? Tanto a dor quanto o trabalho são os artistas celestes burilando, esculpindo, né? Para tirar o que não é necessário, tirar o que não é divino de nós. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. A própria lei de evolução, né, gente? A gente começa lá na irracionalidade, vai pela inteligência, humanidade e angelitude. É o processo educacional através da prática do amor. Né? E, finalizando, Emmanuel nos diz: se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-los.
né? Então vamos aproveitar esse processo educativo do Evangelho e fazer com que o nosso coração vibre na mesma frequência do Criador, né? Porque é através dele, de Jesus, que a gente deixa manifestar o divino que há em nós. Eu queria terminar lendo uma poesia de Álvaro de Souza, que é uma poetisa brasileira, né, da segunda geração romântica, e que ela teve vários poemas psicografados, muitos deles pelo Chico. Essa mensagem se chama Mensagem Fraterna e diz: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço limitado, mas sei que às vezes chora consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina, a voz de Deus em luz de redenção. Que Jesus nos abençoe. E assim, neste momento, fechamos os nossos olhos, abrimos os nossos corações, em agradecimento ao Pai Maior, a Jesus, nosso irmão, pelo Evangelho de luz que tivemos nesta noite, que possamos interiorizar esses ensinamentos e possamos nos transformar. E assim, com o coração repleto de amor, vibremos por nós mesmos, dando graças a Deus. Vibremos por essa casa que nos acolhe e nos enche de amor. Vibremos pelos nossos familiares e que possamos ter uma semana repleta de luz e de proteção. E assim, com o coração mais amenizado, mais instruído, possamos voltar aos nossos lares e emanar este amor e esta luz que aqui recebemos. Ser conosco Jesus e amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus. A Rosinha, não é? A Rosinha que vai.